Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, Esse vídeo é um vídeo sobre o termo mística, né, e o conceito. A gente, num vídeo anterior, a gente fez uma introdução sobre como esse termo ele aparece para o senso comum, assim, para como as pessoas entendem o termo normalmente, geralmente ligado à mística oriental, né? Geralmente ligado, inclusive, a um certo orientalismo. E depois a gente foi desenvolvendo como que ele de fato surgiu como conceito, tanto na sua variável enquanto adjetivo e como substantivo. E aí a gente foi passando por uma trajetória em relação à fundação da mística. Tá? E agora nós vamos passar, tem um elemento de fundação, né, que estou falando da mística ocidental, cristã, né, que se inicia dos mistérios gregos, vai passando por Platão, Plotino, neoplatônicos, os primeiros teólogos, e chega aos padres do deserto. E agora a gente vai falar do que eu chamo do tronco da mística, quer dizer, não mais exatamente das raízes, por assim dizer, mas para pegar uma imagem que é bem simbólica, assim, tipicamente simbólica, que é a imagem da árvore, né? A Cabala usa a imagem da árvore. Estou aqui usando uma imagem é, típica, né? É, não por adesão a nenhuma mística, só para entendimento do fenômeno, né? Só para entendimento dessa trajetória histórica, nada mais do que isso. Então agora a gente vai abordar o que eu estou chamando aqui de o tronco da mística. Né? O que seria isso? O tronco, o desenvolvimento, não mais a fundação, mas o desenvolvimento da história da mística é feito dos séculos da vida recolhida dos monges no monasticismo, né? No que a gente chama o período do monasticismo. Isso aí é o grosso da Idade Média mesmo, né? Que é derivado dos Padres do Deserto, mas é diferente do Padre do Deserto porque os Padres do Deserto eles iniciaram o movimento monástico. Enquanto tal, eles não tinham mosteiros construídos. O monasticismo ele é assim, esse momento mais característico do monasticismo, ele tem um fator mesmo de vida dentro dos mosteiros, tá? E de uma espécie de uma multiplicação dos mosteiros, né? No território europeu. Tá? Nesse período, a leitura meditativa, né, tradicionalmente chamada de Lexio Divina, dos textos fundadores, ressaltou neles o impulso espiritual. Né? Então você tinha um corpus assim bem estável de textos a serem lidos, né? Alguns gregos, maioria latinos, e muito especialmente a Bíblia e os seus principais comentadores considerados como os melhores. Né? E alguns teólogos posteriores também, do mesmo ponto. Mas a Lectio Divina, ela era uma prática da leitura bíblica mesmo, certo? Assim, especificamente a leitura bíblica. Né? Apareceram as primeiras ordens monásticas, como nesse período, né, como os beneditinos, dominicanos e cistercienses, que vão aninhar os primeiros autores propriamente místicos. Tá? Essas ordens foram primeiro fundadas, depois, uma vez fundadas, já tinha vários mosteiros
e territórios em que elas eram praticadas enquanto modo de vida, aí foi aparecendo, né, século XI, século II, aí começou a aparecer de fato o que a gente vai chamar dos místicos propriamente ditos, né, não mais do tronco. Né? Nos tratados, mas vamos continuar no monasticismo. Nos tratados ascéticos monásticos, não encontramos nem descrições de experiências, nem guias para alcançá-las. Ok? Não encontramos ainda isso. Né? Assim como na antiguidade também a gente não encontrava esse tipo de coisa. Né? O que a gente encontra nos tratados ascéticos monásticos? A gente encontra que o que sobressai deles são regras práticas de conduta, ok? Regras práticas de conduta para, como diz Agamben, fazer da vida uma liturgia. Estou aqui citando o livro do Agamben, Altíssima Pobreza, Regras Monásticas e Forma de Vida, né? Homo Sapiens Ser 4, tá? Em que o Agamben ele estuda especificamente esse período. Esse período é o período que interessa a ele. Né? Muito especialmente é o período mesmo da regra de São Bento, lá em torno da regra de São Bento. Né? O contraste entre a austeridade das regras de vida monásticas e o colorido poético da escrita mística é gritante. Né? Quer dizer, o contraste entre as regras de vida monástica e os escritos místicos, a gente chama mesmo de escritos místicos, que contam as experiências ou que são tratados ascensionais para chegar à experiência, o contraste não podia ser maior. Né? Mas não devemos diminuir as regras de vida monástica em favor dos escritos místicos. Tá? Por quê? Porque foi a partir da severa luta contra os vícios e aprimoramento das virtudes desses ascetas que o desejo eroticamente espiritualizado dos místicos despontou, seja por reação, seja por desdobramento inelutável. Muita gente já teorizou sobre isso. Chegamos agora ao momento em que esta árvore histórica dá seus frutos mais característicos. É aquilo que agora eu quero chamar aqui com o McGinn, né, o Bernard McGinn, que é um grande, o principal teólogo e historiador da mística contemporânea. Né, e que ele chama de florescimento da mística. Tá? Que a árvore histórica dá seus frutos mais característicos. Né? Esse foi o primeiro momento de florescimento e depois desenvolvimento, né? Segundo McGinn. A primeira grande manifestação teológica e literária do que podemos chamar de mística no sentido mais próprio está na obra do século XII do abade cisterciense Bernardo de Claraval, que viveu em 1090, de 1090 a 1153, né? Que funda a primeira vertente da mística, tá? A mística nupcial. Né? Em alemão se chama Brautmystik. Né? A obra que eu estou me referindo é o comentário do Cântico dos Cânticos dele. Né? Você vê que é um segundo comentário em relação ao que a gente falou no vídeo anterior. Porque o vídeo anterior a gente falou do comentário do Orígenes, né? Que introduziu o sentido alegórico de Cristo esposa e alma esposa. Né? Agora a gente tem esse segundo comentário do Cântico dos Cânticos. Né? Você vê que é tudo. Exegese. Isso aí são livros exegéticos. Né? Mas nesse comentário inicia-se, seguindo os passos de Orígenes, o desenvolvimento temático de um ardor apaixonado entre a alma esposa e Cristo esposo, descrito com minúcias corporais que, no entanto, tem sempre valor alegórico. Né? Quer dizer, não é assim, não é nada libertino, nada disso. Né? Estamos na Idade Média. Assim, é alegórico. Mas o ardor começa a se introduzir, né? Inclusive o Bernardo Claraval ele tem um conceito de experiência. Ele acredita que
a experiência desse contato divino amoroso, ela é essencial. Ele coloca o termo latino mesmo, né, para a experiência. Não é a maneira como nós hoje, né, e a nossa teoria moderna pensa a experiência. Não é como Bataille pensa a experiência, não é como Benjamin pensa a experiência, não é como Adorno pensa, não é nada disso. Mas, entendeu? Ele está introduzindo o conceito historicamente dentro desse campo específico que é o campo da experiência estática mística, né? Experiência de êxtase místico. Tá? Agora, esse pontapé inicial do Bernardo de Claraval foi seguido pelas escritoras beguinas do século XIII. Né? Tem o fenômeno das escritoras beguinas. Eu ainda quero, em outro vídeo, falar melhor sobre o que é isso. Tá? Mas basicamente era um movimento de mulheres, movimento piedoso, né, de ajuda aos pobres, de caridade e de um modo de vida recolhido também, tá? Só que fora da igreja, não é uma das ordens eclesiásticas, não é uma das ordens da igreja, como eram aqueles, os beneditinos, os tercienses, os franciscanos, né? Os dominicanos, não é. É um movimento que tem begnários, né, espalhados lá pela Bélgica, pela Holanda, de, de estabelecimento de um modo de vida piedoso das mulheres, especificamente. Né? Enfim, eu falo isso, o resto no outro vídeo. Né? Então, isso aconteceu no século XIII, e essas escritoras beguinas, as principais escritoras beguinas, são a Marguerite Porret, que viveu em 1250 a 1310, Radevit de Antuérpia, eu coloquei a Porret, mas ela está depois, historicamente. Então vamos lá, é uma ordem cronológica. Radevit de Antuérpia, 1200 a 1260, Matilde de Magdeburgo, 1207 a 1282, e Marguerite Porret, 1250 a 1310. Tá? Em geral, elas são em geral influenciadas pelo amor cortês. Né? Nesse momento, assim, a ideia de cortesia ela está aparecendo na Europa. Sublimando o amor cortês num amor espiritual, mas a partir dele dando mais ardor passional na espiritualidade, o que caracteriza a chamada mística amorosa. Né? O termo em alemão é Liebesmystik, né? Mística amorosa. Tá? Se o Bernardo de Claraval deu uma espécie de um pontapé inicial, ele era um bispo, quer dizer, ele era uma figura de grande prestígio dentro da igreja no seu tempo. Né? Enfim, isso facilitava a circulação de texto, né? Esse tipo de coisa. Esse pontapé inicial do Claraval ele foi radicalizado por essas místicas beguinas, porque elas ainda introduzem uma escrita ainda mais passional e erótica mesmo, entendeu? E aí isso realmente, isso vai ser mais abrangente nelas, esse caráter, né? É nessa época que se estabelece o fator eminentemente erótico, apaixonado de parte da mística cristã. Né? Além disso, as três escreveram não em latim, mas elas escreveram na língua vernacular, nascente de seus respectivos territórios. Né? Acho que não dá ainda para chamar de países, né? Seus respectivos territórios. O que foi temido pela direção espiritual da igreja como uma comunicação indevida com o povo, sem a mediação autorizada latina de Roma, o que levou místicos e antimísticos a uma contenda em torno da ideia de discernimento de espíritos. Então, assim, basicamente, foi aí que apareceu
aquilo que eu e os teóricos da mística chamamos de antimísticos, né? Porque a partir do momento em que realmente aparecem os místicos, Bernardo de Claraval, eu não falei de uma outra aqui que seria o nascimento da mística profética, que é Hildegard de Bingen, né, que foi ajudada pelo Bernardo de Claraval, escreveu textos propriamente, escreveu visões proféticas, né? Isso no século XII. E as místicas beguinas. Aí você monta aí um primeiro momento da mística propriamente dita, né? Da literatura mística propriamente dita. E, nesse caso, a igreja produziu determinados teólogos que a gente pode chamar de antimísticos, né? Que vão levar que vão produzir o conceito de discernimento dos espíritos, discernimento de espíritos, quer dizer, não discernimento de espíritos no sentido espírita, assim, de que existem espíritos lá e você tem que ver, não, dos espíritos, você, né, o espírito, o discernimento, você enquanto figura, né, fiel, você tem que discernir o que é o realmente espiritual e o que não é espiritual. É nesse sentido, tá? É nesse sentido. E esses teólogos, eles introduziram esse conceito para dizer que os místicos, não Bernardo de Claraval, Bernardo de Claraval está fora disso, porque Bernardo de Claraval é uma autoridade, já nessa época. Né? Depois o Dante vai colocar Bernardo de Claraval lá no finalzinho do Paraíso da Divina Comédia. Então, assim, Bernardo de Claraval é hors concours, sem discussão. Né? Mas as beguinas, de toda discussão. Mulheres, né? Ousadas, saem escrevendo o que bem entendem, não funciona. Né? E aí, esses antimísticos, eles vão dizer, essas mulheres aí, elas não entendem o que é o verdadeiramente espiritual e o que não é. Então nós estamos aqui para dizer. Né? E aí eles produzem textos, né? Produzem também tratados assim, introduzindo o que realmente você deve entender, né? pelo mundo espiritual. Tá? Bem, no século XIV surge a chamada mística renana ou especulativa, iniciada por Mestre Eckhart, Meister Eckhart, né, que viveu de 1260 a 1327, né, entre o século XIII e o século XIV. Eckhart não trabalha com a alegoria nupcial como a mística beguina, como a mística, o que eu chamei de mística amorosa. Tá? Ele antes desenvolve nos seus sermões, né, a principal forma literária dele são sermões, que ele escreveu em alemão. Tá? Desenvolve no seu. Ele tem uma parte da obra que é em latim, outra parte em alemão, mas a mais interessante é em alemão. E ele desenvolve nos seus sermões uma densa reflexão que cria o vocabulário conceitual da nova língua germânica que se tornará a base da filosofia alemã, em conceitos como desprendimento, Abgeschiedenheit, fundo e sem fundo, Grund e Abgrund, e serenidade, Gelassenheit. Bem, para quem conhece Heidegger, já viu que, né, esses termos são os termos de Heidegger. Então você vê como que Heidegger é um grande leitor do Eckhart. Né? A leitura de Eckhart será importante para a mística flamenca. Tá? Eu agora tenho a mística renana, agora vamos para a mística flamenca de Jan van Ruysbroek, né? Que viveu entre 1293 e 1381, basicamente século XIV, né? Que aprecia o silêncio e a beleza da floresta. É um místico da floresta. Isso é realmente interessante. Pensa o movimento divino como fluxo e refluxo, o que é uma herança neoplatônica, né? A herança
da precessão e do retorno, né, das emanações de Plotino, e aprimora uma visão do crescimento e desenvolvimento da alma que chega à fruição, tá? Geralmente é traduzido como fruição, mas na verdade, né, o que ele está querendo dizer é gozo, né? Da alma que chega à fruição, o melhor gozo de Deus, né? A palavra lá em holandês antigo é Gebruiken, Gebruiken, né? Não sei também exatamente se eu estou falando correto. Estou falando que eu vou pronunciar alemão. Não sei. O ápice dos frutos dessa história está no século XVI, da mística espanhola. Teresa d'Ávila, que viveu entre 1515 e 1582, escreveu a segunda grande autobiografia espiritual cristã, chamada O Livro da Vida, de 1565. A primeira qual era? A primeira é a Confissões do Agostinho. Tá? Então você vê, essa daí é a segunda grande autobiografia espiritual cristã, O Livro da Vida, que narra várias agruras de sua trajetória como mulher devota, especialmente a tensão com os confessores em torno das graças e visões que recebe, o que a obriga a uma árdua, mas brilhante autodefesa, que também se tornou a mais habilidosa argumentação da legitimidade das experiências místicas. Né? Eu considero assim, a leitura interessante que a gente pode fazer da Teresa d'Ávila é justamente da sua habilidade retórica. Né? Ela é muito impressionante nesse ponto. O outro livro dela, O Livro das Moradas, né, pouco posterior, de 1577, da Vida 1565, O Livro das Moradas 1577, encontramos uma verdadeira arquitetura ascensional das diferentes habitações que a alma vai atravessando em sua própria espacialidade interior. Uma coisa que os textos místicos fazem é justamente construir uma arquitetura, uma espacialidade interior. Isso a própria construção da interioridade. Né? Isso é um atributo da literatura mística, a construção da interioridade. Né? Se vocês querem entender depois o que é o ataque à interioridade que foi feito pela literatura moderna, né? Foi feito de Baudelaire em diante, né? uma recusa da interioridade romântica, né? Você tem que entender o que é interioridade, você tem que entender qual a história da interioridade, e ela está aqui, né? Nessa construção dessa espacialidade interior, quer dizer, nesse procedimento muito abundante de alegorização da interioridade por imagens espaciais, por uma arquitetônica espacial que vai mostrar as etapas ascensionais da alma. Tá? Nessa obra, Livro das Moradas, torna-se bem clara a monumental construção da interioridade feita pelos tratados místicos. O cume da habilidade de composição formal de um tratado de elevação se comprova na obra de São João da Cruz, de 1542 a 1591. Os dois, né, Teresa d'Ávila e João da Cruz, são do século XVI. Né? João da Cruz teve a ousadia de escrever poemas que estão entre os maiores da literatura ocidental e fazer de seus tratados uma interpretação alegórica deles. No Cântico Espiritual, que é de 1584, que segue esse modelo, deparamos-nos com o desdobramento final poético e reflexivo da tradição da mística nupcial e amorosa. Se há duas tendências diferentes e externas da mística, a nupcial, ligada a uma tradição agostiniana e claravaliana, né,
e a especulativa, pseudo-dionisiana e a cartiana, apofática, né? Se há duas tendências diferentes sistemas da mística, quer dizer, uma que é a nupcial, agostiniana e claravaliana, e a outra seria a especulativa, pseudo-dionisiana e a cartiana, né, apofática. E essas duas, por vezes, se encontram, como é o caso na incrível originalidade de Marguerite Porete, né? Porque Marguerite Porete, ela meio que conjuga as duas coisas, tá? Ainda que, no cômputo geral, talvez ela seja mais especulativa do que propriamente nupcial, né? Mas elas também, essas duas tradições, por vezes se afastam, né? Se isso ocorre, no cântico espiritual, a trajetória da mística cristã atingiu uma sorte de síntese. Porque aí, de fato, as duas tradições elas estão reunidas aqui, né? Agora, vamos para esse slide 7. Que aí já estamos pensando um pouco numa espécie de decadência, né, desse período áureo de florescimento e desenvolvimento da mística, né? A substantivação do adjetivo mística sucedeu precisamente depois dessa resolução, disse João da Cruz, né? A definição de uma diversificação das disciplinas, como coloca Michel de Certeau, onde a formulação de uma área da mística que pretende ser nova disciplina, como a química, e se diferenciar de outros campos da teologia, ocorre depois de todo um percurso de fundação antiga até o século IV depois de Cristo, né? De entroncamento de diferentes raízes da prática das regras monásticas do século VI em diante, do florescimento dos anseios nupciais e apofáticos no tesouro espiritual das obras do século XII ao XVI. Então você vê que depois de todo esse percurso é que a substantivação do conceito de mística aparece. Eu vou dizer logo o seguinte: quando vocês leem a palavra misticismo, tá? É muito comum aparecer essa palavra. Se ela é dita de uma maneira mais pejorativa, né, no sentido da mística enquanto superstição, crendice, enfim, ingenuidade, né, tudo bem, ela pode até ser utilizada, né, mais próxima do conceito de mistificação, que é um conceito bem marxiano, né? Mas se vocês leem essa palavra dentro disso que a gente está chamando de história da mística, geralmente eu e outras pessoas que entendem mística, de mística em língua portuguesa, consideramos o termo completamente equivocado. Pelo seguinte, porque o termo ele começa como um adjetivo, né? O não sei o que místico, né? A substantivação ela ocorre no francês, muito especialmente. E aí vira mystique, ok? Logo passa para o alemão. Mystic. E outras línguas, é claro. Né? Mysticism aparece no inglês. É o inglês que coloca esse mysticism. Tá? Se vocês lembrarem de outros termos, né? Romanticism, entendeu? O inglês ele normalmente usa esse sufixo, o ismo, tá? Então assim as línguas neolatinas elas podem ficar perfeitamente com o termo mística, né? Você chamar de misticismo, isso no fundo isso é uma tradução do que você lê do inglês e aí você passa para o português, entendeu? Como é o caso, por exemplo, do artigo do William James, né?
Aí a tradução, né, ela seguiu aquilo que estava vendo em inglês, o que é errado, entendeu? Porque ela deveria ter consciência de que a palavra mística ela é substantivada desde muito tempo, entendeu? E nós não precisamos de misticismo para falar, até porque reforça essa conotação pejorativa, tá? Que é a que a gente está querendo evitar, né? Então vamos lá. A definição de uma nova área de saber para estudar tal fenômeno em suas etapas de desenvolvimento se deu hegelianamente no seu pretendido fim. Ainda que não falte pipocar místicos depois disso, pois eles estão indubitavelmente presentes na sociedade até hoje, o período do século XII ao século XVI delineou o momento opportune tempore, né, da mística cristã. Depois, o iluminismo, a burguesia e a ciência destronaram definitivamente paixões devotas. Né? Destronaram de uma certa predominância. Se não é nenhuma predominância, porque também não é predominância, mas é de uma evidência maior. Né? Depois, diminuiu bastante essa evidência. Né? Ficou mais no plano de uma recorrência de modas e, enfim, e de uma tradição que já estava estabelecida, mas já estava num pano de fundo assim, né, da história. De acordo com a tradição teológica que eclodiu a partir do século XVII, essa é a suposta segmentação de uma mística cristã destacada de outras áreas da teologia. Como insiste Michel de Certeau, ela serviu para propósitos epistêmicos estritamente localizados na formação racionalista dos saberes do século XVII. Em outras palavras, nada mais ocidental. A substantivação da mística, o termo místico, é muito ocidental, mas muito. Tá? Por isso, espanta que, de acordo, e serviu para o orientalismo, evidentemente, claro. Né? Por isso, espanta que, de acordo com o senso comum constituído posteriormente, a palavra mística tenha depois servido para apontar ou a ingenuidade ou a sabedoria irracional do que não é ocidental. Né? De modo que hoje seria preciso falar de mística ocidental, como se o Ocidente estivesse fora da mística e sua mística não passasse de um frágil elemento marginal seu, como se a mística fosse a característica típica de culturas não ocidentais. Certo? Esgotamos as principais correntes históricas da mística ocidental? Não se pode ignorar uma importante questão. E as correntes chamadas de quietismo e pietismo, por exemplo? Né? E mais ainda, hermetismo, ocultismo, esoterismo. Não são ocidentais? Devemos dizer que não são cristãs? Podemos ir mais longe. E as diversas seitas que brotam da sociedade? E os evangélicos? Se William James disse que a mística religiosa é só metade da mística e que a outra está nos manuais de psiquiatria, né? James diz isso em determinado momento lá da preleção dele, ainda há algo entre as duas, algo entre a mística religiosa e a que está nos manuais de psiquiatria. E a mística religiosa que não tem alto nível intelectual e literário, ou pode até ter para uns, mas não para outros. Né? E aquela que estaria dentro do que Henrique de Lima Vaz chama de mística mistérica, né? Seria a mística cultual, mas que nem sequer está dentro de movimentos católicos e protestantes históricos reconhecíveis. Estas são ou não são místicas? Não quero abordar essas dificuldades em detalhe, isso mereceria um outro vídeo, mas podemos esclarecer rapidamente que os problemas de seu lugar dentro do uso do... Vamos esclarecer, né, o problema dessa questão dentro do uso do termo mística. Se grande parte dos pesquisadores de ciências humanas e exatas em geral não gosta do termo e rejeita mesmo suas manifestações teológicas e literárias de alto nível,
Não é incomum que estudiosos da mística rejeitem parte de suas manifestações em favor de outros. Aí fica aquela conversa de que isso aqui é mística de verdade e boa, e aquele outro não, o outro é superstição. Né? Aí começa essa divisão interna. Né? Quer dizer, quem rejeita a mística pensando que mística é só superstição e alienação, né? Ópio do povo, etc, etc, né? Vai rejeitar tudo. Tudo. Vai rejeitar Bernardo de Claraval, Teresa d'Ávila, João da Cruz, tudo. Tudo. Tudo isso é um passado que era melhor que nem existisse, e se é passado, não interessa. O que interessa é o mundo moderno, o que interessa, né, é emancipação e tal. Né? Emancipação racionalista. Né? Bem, mas dentro da teologia, aí você tem essa outra faceta. Isso aqui é mística de verdade. Isso aqui não é mística de verdade. Isso aqui é ruim mesmo, entendeu? E tal. Nesse caso, há um problema de reconhecimento e de valor. Aqui aparece uma problemática que dificilmente foi encarada pelos melhores teóricos da mística. Segundo Bernard McGinn, a história da mística cristã tradicional não constitui uma área diferenciada da teologia. No máximo, está dentro do que pode se chamar de teologia mística. Né? O que ele está dizendo aqui não é que as outras áreas não possam estudar. Entendeu? Ele não está dizendo que só a teologia pode estudar a mística. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que a história da mística cristã tradicional ela foi se desenvolvendo dentro daquilo que se chamava teologia na época em que ela estava sendo desenvolvida. Entendeu? Quer dizer, século XI a século XVII, esse período todo aí, esse período é um período em que a mística se desenvolveu dentro daquilo que as pessoas entendiam por teologia. Tá? Pelo menos isso aconteceu pelo menos até o advento da modernidade. Como já vimos, Certeau localizou historicamente uma tentativa fracassada de tornar a mística uma área do saber específica, que ocorreu no momento do surgimento das ciências hoje existentes. Tal formulação adveio de uma tensão secular da Igreja com ela, em que a teologia ora rejeita, ora admite e toma para si seu legado, condecorando alguns místicos santos doutores, como aqueles que se tornaram né? São Bernardo, São João da Cruz, Santa Hildegard de Bingen, Santa Teresa. E condenando outros. Né? Então a Igreja condenou Marguerite Porret e condenou Eckhart, por exemplo. Né? Com o tempo, mesmo um ou outro condenado, que sempre esteve inserido em sua tradição, passa a ser objeto de debates de reabilitação da Igreja, como é o caso em torno do dominicano Eckhart. Eckhart era dominicano. Né? Porret era beguina, quer dizer, dominicano é uma ordem dentro da Igreja. As beguinas não, elas não eram mais uma ordem dentro da Igreja. Porret foi condenada à Inquisição e queimada viva. Não fez parte da Igreja e nunca poderia entrar num debate desses. Mas ela está dentro de uma tradição de tratado de elevação da alma e da teologia negativa dionisiana. Então, de qualquer maneira, ela ainda está dentro de uma certa tradição. Na época, ela estava, né, ela era vista como uma coisa bem de fora, mas de qualquer maneira, ela está dentro de uma tradição aí, né? Mas mais distante ainda que Porret, tá, estão personalidades da filosofia renascentista hermética como Cornélio Agripa, né, que viveu de 1486 a 1535, século XV e XVI, Paracelso, 1493 a 1541, século XV e XVI, e Giordano Bruno, 1548 a 1600, século XVI. Né? E no caso, Giordano Bruno também foi dominicano. Tá? Mas essas personalidades
buscavam a reconciliação da igreja com uma espécie de magia erudita, tá? Buscando uma síntese da teologia com saberes ocultos, como alquimia, astrologia, cabala. Não há dúvida de que a pretendida reforma da igreja desejada por tais filósofos experimentais nunca ocorreu. Pelo contrário, o resultado dessas tentativas também foi a condenação de um deles, no caso Bruno à fogueira. Jacob Böhme, que viveu entre 1575 a 1624, ele é um fruto mais tardio dessa corrente, mas é um teósofo que não chegou a tratar diretamente de magia e se ateve a uma reflexão mais cosmológica e especulativa, motivo pelo qual ainda chegou a ser defendido como místico teólogo ou filósofo protestante. Isso aconteceu, mesmo assim, isso acontece mais recentemente. Né? Há uma herança hermética no esoterismo do século XVIII, por exemplo, no sempre chamado místico sueco Emanuel Swedenborg, que viveu de 1688 a 1772, quer dizer, basicamente século XVIII. Tá? E que influenciou não só figuras como William Blake, né, de 1757 a 1827. Eu esqueci de colocar aqui. Agora eu coloquei. Quer dizer, o Swedenborg, né, que viveu no século XVIII, influenciou William Blake, que estava entre o século XVIII e XIX, Charles Baudelaire, de 1821 a 1867, Honoré de Balzac, 1799 a 1850, e muito mais posteriormente, aí, mais para frente, né, Jorge Luiz Borges, de 1899 a 1986. O Borges ele tem um prefácio que ele escreveu para um livro do Swedenborg. Né? Muito elogioso, muito entusiasta de Swedenborg. Né? Então, Emanuel Swedenborg foi nada menos que central nos movimentos românticos, simbolistas e podemos até dizer, né, em parte do modernismo. Quer dizer, em todo o esoterismo do século XIX e XX, que esteve diretamente ligado a correntes românticas, simbolistas, pré-modernistas e modernistas da literatura. Isto é, Swedenborg foi decisivo para toda a literatura moderna. Tá? Swedenborg e o esoterismo em geral que se seguiu a ele. Né? Nesses casos, aparece um problema de diferenciar mística de esoterismo e magia. Né? Então agora vamos fazer essa diferença. Mística busca o contato direto com Deus, é um movimento de recolhimento e advém de uma purificação ascética. Já o esoterismo é a busca por um saber gnóstico superior, guardado em agremiações secretas, mas que não deixaram de publicar livros extremamente atraentes desde o advento da empresa de Gutenberg. Então é um secreto que se mostra, né? Tem esse jogo. Tá? E magia é a manipulação de determinadas práticas para a obtenção de poder no mundo. No caso da filosofia hermética, o que interessava a ela era uma magia erudita. Por que erudita? Porque era feita por gente que lia. Né? Não era magia do povão. Tá? Não queria ser isso. Né? Não queria, mas a gente também tem que considerar que eles deviam muito a ela também. Né? Só que eles criavam toda uma reformulação erudita. Quando eu penso em magia, eu penso muito em Agripa. Né? O Agripa ele escreveu um livro chamado Filosofia Oculta. Tá? Enfim, que de volta e meia apresenta alguns rituais e algumas fórmulas de magia. Né? É verdade que mística, no sentido estrito, não tem nada a ver com busca de poder mundano. E a mística cristã está essencialmente ligada ao dom gratuito da graça, então não poderia ser tratada em termos esotéricos, ainda que seja tradicionalmente vista como estranha, típica de figuras solitárias extravagantes. Né? Então, nesse sentido, nesse elemento aí extravagante, você tem alguma conexão com o secreto. Né? Os defensores do valor superior da mística certamente vão assinalar uma grande distância
entre mística e tais áreas do ocultismo, que em sua forma moderna derivaram do hermetismo renascentista. Tanto a mística de alto valor teológico como o hermetismo foram ridicularizados pelo racionalismo, empirismo e iluminismo. Contudo, a mística foi objeto de ataque e defesa dentro da teologia, isto é, motivo de disputa. Já o hermetismo foi mais facilmente descartado por toda a teologia e racionalismo, sendo especialmente banido do espaço universitário, certo? Enquanto isso, o esoterismo cresceu e prosperou no mercado editorial e em círculos íntimos, né? Salões de alta sociedade e reuniões de artistas e curiosos. Se o esoterismo é epistemologicamente ridicularizado, ele nunca deixou de ter sucesso em espaços anti-eclesiásticos e anti-acadêmicos. Aliás, desde o surgimento da espiritualidade difusa da contracultura dos anos 60 e 70, atravessando a literatura de autoajuda e nova era, nos anos 80, sua área de influência só aumentou. Recomendamos a leitura de um dos maiores especialistas acadêmicos no assunto, o Walter Hanegraaff, para entender essa tão ignorada história e historiografia. Eu coloquei aqui, o livro do Hanegraaff. Bem, agora vocês perceberam, né, que a gente atravessou, a gente fez aí uma travessia, né, pela história da mística. Espero que tenha ficado mais claro todas essas diferentes modalidades, né? E aí a gente pode ter uma visão mais abrangente, né, do que significa, afinal de contas, o que a gente chama de mística. Porque, na verdade, a gente chama de mística muita coisa, né? Você vê, se você for dos mistérios gregos, né? Se você pega mistérios gregos, que é uma coisa, aí você pega Platão, né? Quer dizer, um elemento místico em Platão, que aí depois vai influenciar os neoplatônicos, né? Também vai influenciar as primeiras visões do que seria uma espécie de hermetismo na antiguidade, né? E por aí vai. Aí entra os padres do deserto, depois monasticismo, depois mística cisterciense, Bernardo de Claraval, Beguinas, mística renana, especulativa, Eckhart, Ruysbrook, né? Mística espanhola, né? Mística nupcial, mística amorosa. Enfim, aí depois entra esoterismo, quer dizer, aí depois entra filosofia renascentista, né? Aí depois entra esoterismo do século XVIII, Swedenborg, né? E aí depois esoterismo do século XIX, né? Tem diferentes correntes, martinismo, enfim, depois, bem mais tarde, aí surge a teosofia, né, lá para o final do século XIX. Aí depois tem as várias outras que existem no século XX, né, a figura de Aleister Crowley, por exemplo, né, que influenciou muito figuras assim, muito proeminentes no rock, né? Influenciou Beatles coloca no Sgt. Peppers, né? O Aleister Crowley lá, Raul Seixas, né? Sociedade Alternativa, né? Raul Seixas e Paulo Coelho, né? Aquilo lá era a leitura de Aleister Crowley, né? Led Zeppelin, né? Jim Page, por exemplo, era um entusiasta de Aleister Crowley, né? Os símbolos das capas dos discos Led Zeppelin são pensados a partir
dessa ideia, né? Quer dizer, você vê assim que são muitas coisas diferentes. De qualquer maneira, assim, a principal diferença aqui, evidentemente, que está entre aquilo que é a mística dentro de uma tradição teológica, né, que foi ora rejeitada, ora defendida por uma parte da teologia, não pela teologia como um todo, né? A teologia tem uma parte da teologia que também vai rejeitar, mas então você tem uma teologia que vai abraçar a sua tradição mística, vai valorizar, né? E então essa mística que eu coloquei aqui, né, com esses termos estabelecidos, né, mística especulativa, mística beguina, amorosa, nupcial, né, mística flamenca, mística espanhola, isso é uma coisa. Filosofia renascentista, hermetismo, ocultismo, esoterismo, isso é outra coisa, tá? São, digamos, dois grandes polos do que a gente poderia chamar aqui de mística ocidental em geral, né? Então é isso, gente. Muito obrigado.